Olá meus amigos, estamos de volta aí trazendo um novo vídeo aí para vocês, né? Estamos aqui continuando no estudo do livro de Provérbios, né? Aprendendo a sabedoria com Salomão. E hoje a gente vai ler o capítulo 3 desse livro, Provérbios. E um ponto aqui, irmãos, só para deixar bem claro o que está acontecendo no mundo, irmãos. A gente vê que o conflito entre o certo e o errado está se intensificando cada vez mais. A gente está vendo que o conflito entre o bem e o mal, entre a luz e as trevas, estão se intensificando cada vez mais. A Bíblia é apresentada da forma certa, né? É ensinada da forma correta. E como você sabe, Satanás ele vem e distorce aquele ensinamento que é a verdade. E isso tem se intensificado cada vez mais, né? Aqui nesse canal a gente mostra a Bíblia da forma que ela é. A gente mostra vários versículos da Bíblia falando do mesmo assunto para esclarecer, né? Esclarecer a palavra de Deus, para deixar da forma mais clara possível, né? Para que a pessoa entenda que a palavra de Deus, ela deixa claro certos assuntos na Bíblia, né? E enquanto outras pessoas pegam versículos isolados e quer colocar em cima daquele versículo uma doutrina que não existe dentro da Bíblia. Então, na época que nós estamos vivendo, a gente tem que estudar a Bíblia com mais intensidade, irmãos. E acreditar mais no que a Bíblia ensina do que comentários de outras pessoas. Eu faço esses vídeos aqui para mostrar a Bíblia para vocês, mas vocês que estão assistindo os vídeos, vocês têm que estudar por si só, às vezes, né? Por si só, a palavra de Deus, né? Deixar sempre a Bíblia explicar ela mesma, para que você possa entender, né? A palavra de Deus, você e o Espírito Santo te ensinar a Bíblia. Às vezes, quando você tem dúvida, você faz as suas pesquisas no YouTube, em algum lugar, para deixar alguma coisa mais clara na Bíblia. Mas às vezes a gente tem que estudar, fazer igual os bereanos, estudar a Bíblia, aprofundar mais nela, fazer igual Jesus falou, examinar as Escrituras, examinar a fundo, irmãos. Porque tem muita gente que é levada somente pelos comentários de outras pessoas, né? Então nesse canal não, a gente mostra a Bíblia em vários versículos. Eu também não posso dizer que eu sou o dono da razão, sou o dono da verdade. Mas vocês verem dentro da Bíblia os temas, né? Em vários versículos da Bíblia. E os versículos deixam, um esclarece melhor ainda o outro versículo, falando do mesmo assunto. Certo? Só para deixar bem claro isso para os irmãos, vocês podem estudar a Bíblia, irmãos. Não precisa assistir somente os vídeos aqui. Não precisa acreditar somente nas pessoas que postam vídeos. Eu não estou aqui para vocês acreditarem somente em mim. Eu quero que vocês acreditem na palavra de Deus, certo? Examinem vocês mesmos a Bíblia. Pega um assunto que você tem dificuldade, pesquise na Bíblia vários versículos que falam daquele assunto. Peça a orientação do Espírito Santo e ele vai esclarecer isso para vocês. Só uns minutinhos para explicar isso para os irmãos. Mas vamos lá. A gente vai estudar o capítulo 3 do livro de Provérbios, e aqui a gente vai ver o que Salomão tem a nos ensinar sobre a sabedoria, né? O que Deus quer de nós nessa questão de sabedoria ou questão de obediência, né? Que a obediência demonstra que você é uma pessoa sábia. Olha só o que diz aqui, ó. Exortações da sabedoria a obedecer ao Senhor. Aí diz assim, ó. Lembrando que todas as vezes que eu marco um versículo aqui de vermelho, é como se Deus estivesse falando diretamente conosco, querendo nos ensinar alguma coisa. Aí diz assim, ó. Filho meu, não te esqueças dos meus ensinos, e o teu coração guarde os meus mandamentos. Próprio Deus, como se Deus estivesse falando diretamente com você, meu filho. Não te esqueças dos meus ensinos, e o teu coração guarde os meus mandamentos. Que mandamentos são esses? Os 10 mandamentos, meus amigos. 10 mandamentos. Tudo aquilo que Deus ensina para o teu bem são mandamentos. Então os 10 mandamentos é incluído, logicamente, aqui nesse ponto, né? Então Deus quer que você guarde os mandamentos dele, os ensinos dele, certo? Porque eles, Deus está falando isso aqui para nós, irmãos, ó. Porque eles quem? Os mandamentos. Aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Lembra de um dos mandamentos, dos 10, que diz que se a gente guardar eles, a gente vai viver muito mais tempo na terra? Lembra desse mandamento? É o 5º mandamento, né? Honra teu pai e tua mãe para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Então, é o 5º mandamento. E olha a relação aqui quando ele inclui aqui todos os ensinamentos de Deus. Porque se a gente passar a obedecer isso aqui, o que é que o próprio Deus está prometendo para nós? Porque a obediência desses ensinamentos, aumentarão os teus dias
e te acrescentarão anos de vida e paz. Não te desampare a benignidade e a fidelidade. Ata-as ao pescoço, escreva-as na tábua do teu coração. Isso é interessante, irmãos. Escrever, não te desampare a benignidade, né? Você tem que ser bom, sempre tem que andar com isso, né? Com bondade. E a fidelidade, ser fiel, irmão. Ser fiel em tudo. Ata-as ao pescoço, benignidade e fidelidade. Escreva-as na tábua do teu coração. Escrever isso na tábua do coração, irmãos. Colocar isso na vida, né? Na prática. Isso é escrever na tábua do coração. E se a gente passar a fazer isso, o que vai acontecer como consequência, né? E acharás graça e boa compreensão diante de Deus e dos homens. Certo, irmãos? Confia no Senhor de todo o teu coração. Não te estribes no teu próprio entendimento. Tá? Aqui está falando claramente para a gente confiar, né? De todo o nosso coração em quem? No Senhor. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitarás as tuas veredas, irmãos. Reconhece em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Não sejas sábios aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparte do mal. Tá vendo, irmãos? Isso aqui é um ponto muito interessante. Não seja sábio aos teus próprios olhos. Tem gente que olha para si mesmo e acha que é uma pessoa super inteligente, né? Eu sou mais inteligente do que fulano, eu sou melhor do que fulano. E o que o próprio Deus está falando isso? Ó? Não seja sábio aos teus próprios olhos. O que a gente tem que fazer? Teme ao Senhor e aparte-te do mal, né? Então a gente tem que temer ao Senhor e se apartar de qualquer tipo de mal, irmão, qualquer tipo de coisa errada. Será isto, isso que, irmãos? É isso aqui, o versículo 7. Será isto saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos, né? A gente se apartar-se do mal, né? E não olhar para nós, achar que somos melhores, mais inteligentes do que qualquer pessoa. Não, irmãos. Aí se a gente passar a fazer isso, temer ao Senhor, apartar-se do mal, será isto saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Versículo 9. Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, irmãos. O que Deus está nos ensinando aqui? Honra ao Senhor com os teus bens. Como é que eu posso honrar ao Senhor com os meus bens? E com as primícias. O que é as primícias? As primeiras coisas de toda a tua renda. Certo, irmãos? Aqui está falando dízimo e oferta. Não está falando a palavra dízimo e oferta, mas está falando das primícias de toda a minha renda. O que é isso? Tudo aquilo, irmãos, que eu ganho ao trabalho com meu suor, certo? O que está dizendo? Que eu tenho que honrar ao Senhor com isso. Como que eu honro isso? Devolvendo aquilo que pertence ao Senhor. Devolvendo o dízimo e a oferta, né? Muita gente pode até criticar esse versículo aqui, dizendo que aqui não está falando de dízimo e oferta. Honra ao Senhor com os teus bens. O que são bens, irmãos? O que são bens adquiridos no trabalho? É dinheiro, é tudo, irmãos, que a gente consegue. Os nossos bens. Com as primícias, honrar ao Senhor com as primícias, devolvendo aquilo que pertence ao Senhor, irmãos. E tem muitos versículos que falam na questão do dízimo e oferta. Não vamos entrar nesse detalhe aqui de dízimo e oferta, porque esse não é o tema. Está falando da sabedoria. E aqui tudo inclui a questão de obediência ao Senhor, irmãos. E aqui não ficou de fora essa questão de honrar ao Senhor com os bens, né? Mas vamos lá, versículo 10. E se a gente fazer isso aqui, ó, sempre é interessante, né? Um versículo diz uma coisa e aqui, né, é o resultado se a gente praticar aquilo ali, ó. Versículo 9 falou, honrar ao Senhor com os teus bens. Versículo 10 já deixa a consequência se a gente passar a fazer isso, ó. E se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Irmãos, quem está falando isso aqui foi a pessoa mais sábia do mundo, certo? De acordo com a palavra de Deus, Salomão, o homem mais sábio do mundo, está falando, irmãos, que se a gente for fiel a Deus, né, devolvendo a ele as primícias de toda a nossa renda, ele mesmo está afirmando, e o próprio Deus está falando isso para nós, irmãos, porque a Bíblia é a palavra de Deus. E o que ele afirma aqui? Ele afirma, e se encherão fartamente os teus celeiros, transbordarão de vinho os teus lagares. Tá, mas eu devolvo dízimo e oferta, e eu não tenho tudo que eu quero, não tenho um carro bom, não tenho isso, não tenho aquilo. Irmãos, às vezes,
o resultado da nossa obediência a Deus não é tudo aquilo que a gente acha que quer, o que a gente acha que precisa, um carro de luxo, uma casa, uma mansão, essas coisas. Irmãos, Deus tem preparado coisa muito melhor do que coisas materiais, irmãos. Já pensou você ter tanto dinheiro e não ter saúde? Já pensou? Então, o que vale mais para você que está assistindo o vídeo? Dinheiro, riquezas ou a sua saúde? Então, tem pessoas aí que é rica e não tem saúde. Como é que ela vai usar esse dinheiro se não tem saúde, não tem disposição para isso? Então, para mim, no meu caso, eu prefiro a saúde do que ter uma casa cheia de bens materiais, né, e não poder usufruir dele porque não tenho saúde, né? Então, mas vamos lá. Então, como eu falei, a nossa fidelidade, às vezes o resultado disso não é bens materiais, irmãos, mas coisas muito maiores, coisas espirituais, aumento da nossa fé, a nossa confiança em Deus. Isso vale mais do que qualquer coisa material, irmãos. Versículo 11 diz assim, ó, filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor, nem te enfades da sua repreensão. Olha só, irmãos, meu filho, não rejeites a disciplina do Senhor. Sabe quando acontece algumas coisas na nossa vida e a gente acha que Deus está longe de nós? Não está, irmãos, Ele não está. Às vezes acontece provações na nossa vida que a gente acha que Deus não está perto, que Ele está distante. Não, essas provações é para o nosso aperfeiçoamento, irmãos. Muitas das vezes é uma forma de Deus disciplinar a nossa vida para a gente se aperfeiçoar. Não é para a gente pensar que Deus se afastou de nós e está distante, né? Então, a forma que Deus ele disciplina a gente, para nós às vezes é estranho, porque a gente pensa que Deus está distante, por isso está acontecendo algum tipo de coisa difícil, de alguma dificuldade na nossa vida. Não é a questão que Deus está distante, Ele está nos ensinando, irmãos. Essa é a forma que Deus ele ensina as pessoas, colocando algumas coisas difíceis para a pessoa aprender e crescer, para ter maturidade. Então isso acontece, entendeu? Versículo 12 diz assim, ó, porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Então, irmãos, Deus repreende a quem ama. Se a gente comete alguma coisa errada e acontece alguma tragédia na nossa vida, é uma forma de repreensão, irmãos, certo? É uma forma de repreensão para a gente voltar nos eixos. Então, aquele pai que ama o seu filho, ele repreende o seu filho. Então, por isso que ele dá esse exemplo aqui, ó, porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Né? Os nossos pais batiam na gente, dava disciplina pra gente, a gente não gostava de jeito nenhum quando era criança ou adolescente, a gente não entendia e queria fazer as coisas do jeito que a gente quer. O nosso pai ou a nossa mãe, ele sabe o que é o melhor para nós, certo? Ele tem uma visão de mundo que a adolescência ou criança ainda não tem. Por isso que ele disciplina a gente e a gente às vezes não entende, né? A gente não consegue entender ainda. Aí depois quando a gente chega à maturidade, né? Chega lá na juventude ou já bem adulto, aí a gente entende, hoje eu entendo porque que meus pais me disciplinaram, né? Porque eles sabiam o que era melhor para nós. Então esse é o caso, irmãos. Deus ele repreende a gente de algumas formas para ver se a gente volta para os eixos. Já pensou se ele liberasse a gente fazer tudo que a gente quisesse, não tivesse nenhuma repreensão, nenhuma coisa que acontecesse para demonstrar que Deus está reprovando aquilo, a gente estava muito longe de Deus, estaria muito longe. Mas ainda bem que Deus tem uma forma muito interessante, né, de nos... É até uma forma de proteger nós do pior, irmãos. Por isso que tem as repreensões de Deus. Aí o que o versículo 3 diz? Feliz o homem que acha sabedoria e o homem que adquire o conhecimento. Então, quando o homem passa a ter a sabedoria de Deus, as coisas ficam até mais fácil de entender as situações da vida, irmãos. Quando vem a dificuldade, uma pessoa que é sábia, ele vai entender que aquilo é uma forma de Deus nos ensinar, né? Isso é uma forma de Deus nos ensinar. Estou passando por isso, Senhor. Se isso é uma forma que o Senhor está me ensinando a ter mais sabedoria, eu entendo. Né? Então, uma pessoa que é sábia, feliz o homem que acha sabedoria, ele vai ser uma pessoa feliz porque ele vai entender muitas situações da vida, né? E o homem que adquire o conhecimento, né? O conhecimento. Porque melhor é o lucro que ela dá, quem? A sabedoria, porque é melhor o lucro que ela dá do que o da prata, né? Já pensou uma pessoa que não tem conhecimento, não tem sabedoria, e a pessoa ganha
milhares. Vamos supor uma pessoa que jogou na Mega Sena, né, e ganhou muito dinheiro. E ela não tem sabedoria, né? E o que ela faz? Ela perde esse dinheiro aqui com facilidade, porque não tem conhecimento nem sabedoria para administrar esse dinheiro. Isso é o caso de muita gente, né? Ganha muito dinheiro, não tem sabedoria e ela administra. Então é melhor isso aqui, irmãos. É melhor a sabedoria, né? Muito melhor a sabedoria do que dinheiro, do que riquezas, né? Bens materiais. Muito melhor ter isso. Porque é melhor o lucro que ela dá do que o da prata. O melhor e melhor a sua renda do que o ouro mais fino. Então é melhor a renda de uma pessoa ter sabedoria do que o ouro, do que prata, do que dinheiro, do que qualquer coisa que... bens materiais, irmãos. Muito melhor a sabedoria. Mais preciosa é do que pérolas. E tudo que podes desejar não é comparável a ela. Ela quem, irmãos? A sabedoria. É muito mais preciosa a sabedoria, irmãos, do que pérolas, do que joias, do que ouro, do que roupas de luxo, do que carro de luxo, mansão. Muito melhor você ter a sabedoria de Deus do que você ter tudo isso aqui, irmãos. Muito melhor. O alongar-se da vida está na sua mão direita. Na mão direita de quem? Da sabedoria. Na sua esquerda, riquezas e honra. Né? Na mão direita vem o quê? Olha só. Ao alongar-se da vida, ou seja, ter vida longa, está na sua mão direita. Na mão direita da sabedoria. Quem tem sabedoria, né? Riquezas e honra. E na sua esquerda, na mão esquerda, riquezas e honra. Isso é consequência de alguém que é sábio, irmão. De uma pessoa que procura se aprofundar na sabedoria de Deus, não na sabedoria do homem, irmãos. Na sabedoria de Deus. A consequência é vida longa e riquezas. Riquezas, irmãos, riquezas. Os seus caminhos são caminhos deliciosos e todas as suas veredas paz. Para quem tem o quem? Sabedoria de Deus. E árvore de vida para os que se alcançam. E felizes são todos os que a retêm. A sabedoria, tudo envolvendo a sabedoria. O Senhor, com sabedoria, fundou a terra, com inteligência estabeleceu os céus. Pelo seu conhecimento, os abismos se rompem e as nuvens destilham orvalho. Pela sabedoria de Deus, irmãos. Ele fez todas as coisas de uma forma esplêndida, irmãos. Muito perfeito, tudo em harmonia. Aí o que Deus diz mais para nós? Olha aqui. Filho meu, não se aparte estas coisas dos teus olhos. Que coisa, irmãos? Sabedoria, coisas que é a vontade de Deus, fazer a coisa que é certa. Guarda a verdadeira sabedoria e o bom siso. Guarda a verdadeira sabedoria e o bom siso. E que ele diz? Não se aparte estas coisas dos teus olhos. Estas coisas aqui. Guarda a sabedoria e o bom siso. Porque serão o quê? Se a gente fazer isso aqui, guardar a sabedoria e o bom siso, porque serão vida para a tua alma e adorno ao teu pescoço. Sabedoria, irmãos. Tem que ser isso. Então andarás seguro no teu caminho e não tropeçará o teu pé. Quando você anda em sabedoria. Quando te deitares, não temerás. Deitar-te-ás e o teu sono será suave. Olha só que versículo muito bonito, irmãos. Quando te deitares, quando você segue a sabedoria, segue a praticar os ensinamentos de Deus, o que diz? Quando te deitares, não temerás. Deitar-te, sabe quando você dorme, irmão? Sabe quando você dorme, depois que você faz uma oração de joelhos? Você dorme numa paz, irmãos, que você não tem medo de nada. Você dorme numa paz, numa tranquilidade, que os anjos de Deus estão ali acampados ao teu redor, você não tem medo de nada. Você dorme tranquilo. Seu sono é suave, né, irmão? Então, quando te deitares, não temerás. Deitar-te-ás e o teu sono será suave. Não temas o pavor repentino, tá? Pessoa que tem a sabedoria de Deus, confia no Senhor, o que acontece? Não temas o pavor repentino. Alguma coisa que acontece, uma tragédia no mundo inteiro. Tragédia no mundo aí, né? Tipo, esse caso da pandemia aí. Né? Muita gente ficou desesperado, né? Muita gente ficou desesperada. E outros confiaram no Senhor, né? Assim como Deus pediu que o povo de Israel, quando saiu do Egito, confiasse nele. Alguns ali, igual Caleb, né? Confiou no Senhor e não estava com medo de nada, né? Porque quando a gente coloca a nossa confiança no Senhor, mesmo que o mundo se abale, mesmo que as tempestades quer destruir o mundo inteiro, a gente não se apavora. Isso aqui é a palavra de Deus, irmãos. Para a gente colocar a nossa confiança 100% no Senhor. Não temos o pavor repentino, nem a arremetida dos perversos quando vier.
Certo, irmãos? Mesmo se venha vários perversos, a gente quando tá colocar nossa confiança no Senhor, irmãos, mesmo que venha os perversos para tirar a nossa vida, a gente não entra em desespero, porque o Senhor é o Senhor dos exércitos, irmãos. E se ele falar, ninguém toca no meu servo, pode vir o exército que for, irmão, para tirar a tua vida. Ninguém tem o poder de tirar a tua vida, porque o Senhor está ao nosso lado, irmãos. Se no dia que ele falar, você vai morrer hoje, quem que vai impedir Deus de você descansar naquele dia? Ninguém. Se Deus falar, você não vai morrer, quem é que vai tirar a tua vida se o Senhor, o Criador dos céus e da terra, falar que você não vai morrer? Então ninguém tem um poder para isso. Então a gente tem que colocar nossa confiança 100% no Senhor e o resultado vai ser esplêndido, irmãos. Porque o Senhor será a tua segurança e guardará os teus pés de serem presos. Tá vendo, irmãos? Quando a gente coloca a nossa confiança no Senhor, a nossa segurança é o Senhor, nada de mal vai nos acontecer. E se acontecer é porque foi a vontade de Deus, e isso ninguém pode impedir, né? Mas vamos lá, versículo 27. Não te furtes a fazer o bem, e a quem de direito, né? Não te furtes a fazer o bem a quem de direito, estando na tua mão o poder de fazê-lo. Não digas ao teu próximo, vai e volta amanhã. Então tu darei, se o tens agora contigo. Isso aqui, ó, tá vendo? A sabedoria envolve a prática, irmão. A sabedoria envolve a prática. Se você pode ajudar alguém hoje, a dar um pão, dar uma roupa, dar uma coisa, não fala assim, ó, vai e volta amanhã, então tu darei. Se você tem alguma coisa para dar, não deixe para amanhã, irmãos. Faça hoje, se os tens agora. Pessoas que fazem isso aqui na prática é uma pessoa que está seguindo a sabedoria de Deus, porque a prática é a obediência à palavra de Deus. Não maquines o mal contra o teu próximo, pois habita junto de ti confiadamente. Tá vendo, irmão? Isso é sabedoria, colocar isso em prática, não maquinar o mal contra ninguém. Jamais pleiteis com alguém sem razão, se te não houver feito mal. Conhecimento, irmão, sabedoria. Colocar isso em prática também. Jamais pleiteis com alguém sem razão, se te não houver feito mal. Não tenhas inveja do homem violento, nem sigas nenhum de seus caminhos. Para você que é jovem, para você que é adolescente, sabe aquelas pessoas que são más, que faz coisas erradas, que você sabe que é errado. Não siga esse tipo de pessoa. Não tenha inveja das pessoas que... Vamos dar um exemplo aqui. Se você vê alguém que fuma e isso está na moda, né? Não siga o exemplo desse tipo de pessoa. Se uma pessoa bebe, aí você vê aqueles homens lá bebendo, né? Cerveja, fazendo aquela farra todinha, você acha aquilo uma maravilha. Não siga, meu amigo, meu jovem, adolescente. Não siga esse tipo de pessoa. Ora por elas, mas não faça essas coisas que elas fazem. Não tem inveja de ver alguém fumando e você querer fumar também. Não tem inveja disso. Ah, eu sou pequeno, não posso querer tanto fumar. Não faça isso. Não faça isso, que você, ao praticar isso, você não está sendo sábio. Se você começar a fazer isso, né? Seguir esse tipo de pessoas. Não cometa esse mesmo erro. O final dessas pessoas que fazem essas coisas é triste, né? A não ser que eles entregam a vida ao Senhor, mas mesmo assim tem a consequência, né, irmão? Passou a vida inteira fazendo aquilo de errado, às vezes tem a consequência, né? Mas vamos lá, o versículo 32. Porque o Senhor abomina o perverso, mas aos retos trata com intimidade. Tá vendo o que acontece? O Senhor, ele abomina uma pessoa que é perversa. Mas aos retos, o que são esses retos? As pessoas que praticam algumas coisas aqui que a gente viu, né? A pessoa tem a oportunidade de fazer o bem hoje, faça o bem hoje, né? Não deixa para outro dia, faça naquele dia. E o que Deus vai fazer com as pessoas que são retas? Trata com intimidade. Na oração, né? Deus cuida intimamente com essas pessoas, irmãos. Deus cuida demais das pessoas que são simples e humildes, que gostam de ajudar o próximo. A maldição do Senhor habita na casa do perverso. Tá vendo, irmãos? A maldição do Senhor habita na casa do perverso. Por quê? É perverso. Pessoas que não querem seguir os ensinamentos de Deus, os seus mandamentos. Porém, a morada dos justos, ele abençoa. Uma pessoa que é justa, Deus abençoa o lar dessas pessoas. Certamente, ele escarnece dos escarnecedores, mas dá graças aos humildes. Deus dá graças a pessoas que são simples e humildes, que procuram a praticar o bem, fazer a vontade de Deus. Os sábios herdarão honra, mas os loucos
tomam sobre si a ignomínia. Então tá vendo aí, meus irmãos, mais um capítulo aí, capítulo 3 do livro de Provérbios. Salomão nos ensinando a sabedoria para todas as idades, né? Nos coloca sempre a confiança em Deus, irmãos. Confiar em Deus 100%. Mesmo que o mundo se abale, a gente tem que colocar a nossa confiança 100% no Senhor. E a gente vê que cada passo desse aqui da sabedoria, né? Que cada vez que a gente coloca em prática esses ensinamentos, sempre tem a consequência de uma bênção do Senhor. Então, Deus abençoe você, irmãos, e coloque em prática esses ensinamentos que vai ser uma bênção na sua vida, com certeza. Então é isso aí, meu abraço para todos vocês que têm acompanhado o canal, pessoas que estão se inscrevendo recentemente. Esse é o canal Sola Escritura, que ensina a Bíblia dessa forma aí, certo? Ensina a Bíblia a marcar, aí você vê as cores aí que eu marco, né? As cores vermelhas quer dizer Deus falando conosco, as laranjas são versículos famosos ou muito importantes, né? E azul são uma complementação do versículo que estão de laranja. Então, Deus abençoe você e sua família. Se você gostou desse vídeo aí, deixa um joinha aí. Se você não quiser compartilhar, tudo bem, mas se você deixar um joinha, o YouTube mesmo vai fazer isso. Ele vai enviar esses vídeos, né? A pessoa está lá no YouTube, aí esse vídeo aqui aparece para outras pessoas. Se você acha que esse conhecimento é interessante, os meninos, a juventude, os adolescentes, crianças aprenderem isso, é só dar um joinha, não precisa compartilhar no WhatsApp. Se você quiser também compartilhar, tudo bem. Você está ajudando a palavra de Deus a ser expandida. E logo, logo, irmãos, Jesus está voltando, né, para nos buscar e tirar desse mundo terrível. Deus abençoe você, confia no Senhor e Ele vai te ajudar muito, irmãos. Deus abençoe e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.